Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo tranquilo? Como está? Bom, comigo tudo bem, graças a Deus, caminhando bem e sendo bastante beneficiado pela leitura desse livro que a gente está estudando. E por isso nós hoje voltamos ao estudo desse livro lindíssimo, que é o volume 1 da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, você está pegando agora, está começando agora, eu sugiro que você volte lá para o início para poder saber um pouquinho sobre esse percurso todo que a gente já trilhou, que a gente já galgou. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, chegando no capítulo Anjos e Pastores, que já está mais adiantado, logo depois do nascimento de Jesus. Então talvez você fique um tanto quanto sem saber para onde ir, né? Sem saber exatamente do que a gente está falando, quais são as referências que Pastorino usa, que ele cita inúmeras fontes. O cara é genial, né? Ele é incrível. Ele usa a tradução para o latim da Vulgata, ele usa a Septuaginta, o texto escrito em grego, ele fala das palavras gregas, ele fala do aramaico, ele fala do hebraico, ele fala de contribuições dos pais da igreja, Orígenes, ele vai falar da patrologia grega, da patrologia latina, traz inúmeras contribuições, as falas de Jerônimo, os contos transmitidos de maneira oral. Ele contribui muito para o nosso enriquecimento da compreensão a respeito do Evangelho de Jesus. Então, para a gente se beneficiar, sem dúvida, é interessante que a gente acompanhe desde o começo esse estudo. Então, querendo saber mais, volta lá para o canal, vai lá na nossa playlist, aquelas listas, tem a lista do Sabedoria do Evangelho. Lá você vai ver a sequência exata dos vídeos para poder ir seguindo de um por um, para compreender onde é que a gente está chegando. Eu sou o professor Danilo Cruz, nem me apresentei, agora me apresento. Sou voluntário do canal, voluntário também do Centro Espírita Paulo e Estevão. Estamos aí trazendo contribuições sobre a compreensão da doutrina espírita, da espiritualidade e de temas que sejam correspondentes. Então, por conta disso, nós hoje damos prosseguimentos a esse estudo que, como eu disse, está fazendo uma diferença enorme para mim. Eu espero que esteja fazendo diferença também para vocês. Sugiro que recomendem esses estudos para pessoas que possivelmente possam se interessar, que possam também levar adiante isso, deixando o seu curtir na página, no canal também, passando a seguir o canal, ativando notificação, compartilhando, comentando. Tudo isso ajuda na contribuição aí que nós damos o compartilhamento de informações. Então, boas informações precisam ser compartilhadas. É interessante que a gente aprende e sente a necessidade de passar adiante, mas não só verbalmente, não só transmitindo com o outro, mas no nosso próprio comportamento. A gente percebe que o nosso exemplo vai mudando. Como diz Albert Schweitzer, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar pessoas. O exemplo é a única maneira de influenciar pessoas. Então, que a gente se proponha a seguir dessa maneira, mostrando em nossas próprias vidas, nas nossas próprias escolhas, nos nossos próprios comportamentos, como o impacto do Evangelho de Jesus tem tocado nossos corações e tem feito diferença em nossas vidas, como tem trazido para nós possibilidades novas, horizontes recortinados, né, que a gente vai passar a enxergar de outra maneira esses horizontes, e isso vai fazer
uma diferença enorme. Então vamos ao texto, o texto que é trazido por Lucas, chamado Anjos e Pastores. Na verdade, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 14. Lucas começa dizendo que naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Aí ele continua dizendo que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo, abre aspas, não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo, e é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo Senhor. E eis para vós o sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste. Dá uma pausa aqui. Uma multidão da milícia celeste. A gente consegue imaginar o que é isso? Continuando o texto. Louvando a Deus e dizendo, abre aspas, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fecha aspas. Aí Pastorino começa lembrando que o evangelista nos traz que os pastores estavam no campo onde eles viviam. Aí é importante a gente ressaltar, como diz Pastorino, que realmente em torno da cidade de Belém havia numerosas pastagens, onde era hábito viverem os pastores em tendas, justamente para cuidar dos seus rebanhos. Entretanto, é bom a gente também lembrar que após as grandes chuvas de novembro e também após o rigor do inverno, já nos fins de dezembro, não era muito provável que lá permanecessem esses pastores. Eles, obviamente, já deviam ter recolhido os rebanhos para os currais desde novembro. E aí a gente percebe que dá para a gente deduzir que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro, conforme a gente geralmente acredita que acontece, né? Nós sabemos, na verdade, que assim, muito mais tarde, lá em Roma, para justamente aproveitar a festa de Mitra, que é o chamado Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol invicto. Era justamente o que? É basicamente a entrada do sol no solstício de inverno. Era um solstício, a comemoração desse solstício, que era festejado àquela época em 25 de dezembro. E que a Igreja de Roma, por volta de 354 depois de Cristo, vulgarizou essa data a toda a cristandade, contrariando inclusive muitas outras tradições locais que festejavam o Natal em datas completamente diferentes. Aí é bom lembrar, né, que a própria Joana de Ângeles, já tive a oportunidade de assistir uma palestra de Divaldo em que ela falava que Jesus nasceu, na verdade, no dia 21 de abril, ou seja, totalmente diferente do que a gente tinha imaginado, digamos assim, se a gente pode falar desse jeito. Então, é uma hipótese interessante, né? É a opinião de Joana, mas a gente, com certeza, considera isso, né? Então, nessa época, os bispos da Síria e da Armênia acusaram os romanos de admiradores do sol, acusaram os romanos de idólatras. Então, o anunciador, na verdade, é chamado de anjo, e o verbo empregado por Lucas
é o verbo em grego episteme, que significa ciência. É um verbo muito usado nos autores profanos, justamente para exprimir a aparição dos espíritos, ou seja, a que eles chamavam, na verdade, de divindades ou deuses, as deidades, tal como é colocado no sânscrito. Os devas eram chamados de devas, que daí tem a mesma raiz de divindade, né? Então, o anjo dá aos pastores uma boa notícia, que corresponde ao verbo evangelitomai, que significa evangelizar, trazer uma boa notícia, né? Em grego, que frequentemente é usado esse verbo por Paulo e também por Lucas, seu suposto discípulo, né? Que aparece só uma vez em Mateus, que é no capítulo 11, versículo 5, numa citação, né, que a gente vai perceber que está ali bem pontual. Então, também a gente vai ver no mesmo sentido, a gente encontra no livro de Crônicas, em Isaías, a gente percebe que também existe aí a palavra Salvador, que é a palavra soter em grego, significa Salvador, daí que vem a palavra soteropolitano, né? Cidade do Salvador, nascido na cidade de Salvador, que é o mesmo que aparece no Novo Testamento. Então, Mateus e Marcos não empregam essa palavra soter, mas Lucas emprega tanto aqui nesse texto, quanto no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no capítulo 13, e também João, no capítulo 4, ele usa essa mesma palavra. Entretanto, é muito frequente em Paulo. Então, no Velho Testamento, essa palavra soter se refere sempre a Yahvé, e corroborando aquela hipótese de que Jesus é Yahvé encarnado na Terra. Então, a partir daí, os pastores, um grande grupo, uma milícia, né, na verdade, de anjos, que cantam o célebre versículo sobre o qual se estabelecem inúmeras discussões. A gente vai poder trazer isso aí, né? Na verdade, trata-se de um dístico, ou seja, uma estrofe mínima que é composta de 2 versos, uma parelha, né? Uma máxima que é expressa através de 2 versos. É um lema, uma divisa, como acabou se tornando, na verdade, essa frase. Na primeira parte dessa divisa se celebra a glória de Deus nas maiores alturas, e na segunda parte a gente vê que é celebrada a paz na terra aos homens de boa vontade. Aí qual é a polêmica? A polêmica nasce de uma outra variante dos códices, das traduções dos textos bíblicos, pois o sinático, o alexandrino, o vaticano, o de Beza e as versões latinas e também as versões góticas trazem um genitivo que em grego é eidônias, que é o Régio, o de Wolfenbüttel, o de Tischendorf, os outros todos textos, o Sangalense, o de Oxford e muitas outras versões vão trazer, né, as versões orientais, especialmente do cristianismo grego, né, vão trazer o nominativo eidone. E aí a gente vai ver o quê? Que os que seguem essa segunda lição vão ler como paz na terra e boa vontade aos homens. Mas aí é importante lembrar que essa leitura quebraria o ritmo do dístico, né? Além do que, obviamente, seria indispensável no grego a partícula nai, que é, na verdade, a letra E, né? O E, na verdade, o E, antes do terceiro membro do já então tríptico, na verdade virou um tríptico. É preferível então a lição tradicional, mesmo porque Deus tem boa vontade para com todas as suas criaturas. Ele não tem predileção por uns e não por outros. Ele não tem acepção de pessoas. Então a gente vai ver o que?
só lhe podem receber a paz aqueles que têm boa vontade e se voltam para ele. É como diz Pastorino. É o exemplo de que tantas vezes demos a água jorra indistintamente para todos, mas o copo que estiver emborcado, virado para baixo, jamais se encherá. Ao passo que o copo que está virado de boca para cima, esse sim vai se encher dessa água, né? Então Deus dá indistintamente a todos, igualmente a todos, mas só recebem aqueles que se disponibilizam, aqueles que se colocarem em posição de receber. Então, como diz Pastorino, a lei divina é a mesma em todos os planos. E a lei divina não tem exceções, não existe exceção. Então, o ensinamento aí, na verdade, a gente vai perceber que é de grande profundidade, trazendo para uma interpretação mística, simbólica. Então, a gente vai ver o quê? Que verificado o encontro que se realiza no mais oculto do coração, embora esse ainda esteja mergulhado no corpo físico, no corpo animal de carne, ou seja, na estrebaria, simbolicamente colocado aqui, o recém-nascido é colocado no intelecto que alimenta de luzes o corpo animal, ou seja, na manjedoura, e de lá expande as suas luzes para todo o corpo. Nessa região, como diz Pastorino, né, existem pastores que guardam o rebanho. Ou seja, existe o sangue, e aí é bom lembrar que o sangue é a vida, como está lá colocado em Deuteronômio, e com efeito o sangue é o que guarda e alimenta todo o metabolismo e a vida do microcosmo. É como uma espécie de bom pastor que vai custodiar o seu rebanho, ou seja, as células do corpo físico, como a gente já havia falado anteriormente, essa hipótese que Pastorino traz. Ao sangue aparece, por meio do sistema nervoso, o anúncio do extraordinário e divino fato. Então, no primeiro momento, o sangue se retrai, aterrorizado, ou seja, a criatura empalidece, mas depois, ou seja, empalidece no sentido de que não tem sangue, né? Mas depois recebe o aviso, se acalma, porque vem a saber que na casa do amado, ou seja, na cidade de Davi, que é o coração, nasceu o Cristo, que é o Salvador, é o Sóter, né? E que lá se encontra sob a forma de uma criança envolvida em faixas. E aí Pastorino vai dizer que realmente o encontro se dá na célula mônada, que está fixa no ventrículo esquerdo do coração. E é exatamente, na verdade, o chamado nó de Kite-Flake, ou Kate-Flake, ou Kate-Flake e Ris, né? O nódulo sino-auricular. É o nó sinusal, na verdade, é o nó sinoatrial, o nodo sinoatrial, NSA, como é colocado, ou o nódulo de Kate-Flake, que é, na verdade, uma estrutura anatômica do coração, né? Que faz parte ali de todo um sistema cardionector, que é justamente responsável pela função de marcar o passo natural do coração. Ou seja, ele é uma espécie de marca-passo natural que a gente tem, né? Que produz seu próprio potencial de ação, que é justamente o estímulo elétrico. Esse nodo é a estrutura cardíaca com a maior frequência de despolarização. Ou seja, é bom lembrar que ele tem o maior automatismo e as suas células são caracterizadas justamente por serem desse nó sinoatrial. E a gente vê que o sangue, como diz Pastorino, vai poder
dar-se conta desse nascimento ao encontrar esse menino espiritual, esse novo homem espiritual envolto em faixas, ou seja, envolto na matéria, que é justamente cercado do intelecto, José, que é considerado daí o símbolo do intelecto, e da intuição, que é Maria, considerada o símbolo dessa intuição, que descem ao coração através da meditação profunda, mergulhando em si mesmos. Então, só quando a mente desce ao coração é que realmente essa mente pode encontrar o eu profundo, o Cristo interno, a centelha divina, o self, numa linguagem indiana, que lá permanece, na verdade, em um estado latente, mas que nascerá um dia. E aí, Pastorino coloca que ao entrar nesse local sagrado, depois de percorrer outros caminhos tantos, e já ter se purificado pela hematose, né, como é colocado por Pastorino, né, a hematose que acontece nos pulmões, esse sangue se purifica, esse sangue então se regozija com o louvor de Deus, que ali jaz aniquilado em forma humana, né, que na verdade é o infinito dentro de uma célula, é o verbo feito carne, e que vai se manifestar aos homens e que vai visitar o seu povo. Olha que símbolo interessante que Pastorino aventa, né? Ele diz o quê? Que aqueles que experimentaram o encontro supremo com esse Cristo interno vão perceber como sendo, com uma clareza iniludível, né, que sua circulação sanguínea se acelera e, obviamente, vai responder ao apelo de louvar a Deus. Olha que visão curiosa. E aí ele diz o quê? Que, de modo geral, é justamente nessa circunstância que a gente vai perceber qual é a diferença que existe entre um corpo comum e um corpo de um asceta, de alguém que está dedicado à disciplina espiritual, né? Que seja totalmente espiritualizado, embora ainda esteja sujeito a todas as vicissitudes, né? A todas as necessidades carnais de estarmos encarnados. Então, de qualquer forma, o próprio corpo do místico vai irradiar através da carne essa sua espiritualização interna. E aí Pastorino disse que é justamente por isso o fato também vai ter uma repercussão externa, ou seja, vai ficar visível, vai ficar claro ao redor. Qualquer pessoa que tenha algum grau de desenvolvimento da intuição, mesmo que não seja no seu grau máximo, né, vai ter a capacidade de perceber, de sentir que aquela criatura em especial teve um encontro já com o Cristo em si, que já vive em união com Deus. E essa criatura que experimentou essa felicidade não precisa convocar discípulos, não precisa convocar adeptos, sequazes. Na verdade, é o contrário. Todos a procuram espontaneamente. Justamente porque a intuição avisa as pessoas. Ou seja, trazendo aí para o símbolo que Pastorino aventa, os anjos do Senhor lhe revelam, sobretudo durante as vigílias da noite, ou seja, nas horas penumbrosas da meditação, e justamente enquanto eles guardam os rebanhos, ou seja, metaforicamente, enquanto pacificamente eles cuidam dos seus afazeres. Então é interessante que nesse momento esses anjos avisam intuitivamente. Então os pastores inicialmente temem que possa se tratar aí, na verdade, de um grande equívoco, mas essa insistência e essa clareza do aviso os alerta de uma forma tal que assim eles resolvem verdadeiramente abandonar
nem que seja por um curto tempo, né? Nem que seja por curtas horas, os seus negócios terrenos, justamente para ir também em busca desse recém-nascido, também em busca do homem novo, que na verdade surgiu na Terra, essa luz do mundo, essa luz para o mundo, usando as palavras de Pastorino, que é a salvação para todos. E aí a gente vê que é nesse momento que se entoa, então, o hino místico da glória a Deus, que nasce nas criaturas, e de paz às criaturas que foram já visitadas pelo nascimento de Deus conosco, de Deus em nossos corações. E aí Pastorino diz que é importante que a gente saliente aqui que esse nascimento corresponde simplesmente a um despertamento. Na verdade, o Cristo interno, essa mônada divina, já existe em tudo, como a gente disse desde o começo dos nossos estudos, né? Já existe em todos, desde o mineral, vegetal, animal, no hominal, né? O homem, mas também em estado latente, impulsionando esse mesmo homem à evolução, mesmo sem ser percebido pela própria criatura. Então, quando essa criatura verdadeiramente descobre o caminho e entra no reino de Deus dentro do seu próprio coração, quando essa criatura consegue descobrir a mônada divina, ela se unifica no seu encontro sublime. Aí a gente vai ver que Pastorino vai muito acertadamente dizer que a gente diz que naquele momento nasceu o Cristo interno secretamente, de uma maneira oculta aos olhos da multidão. Que naquele momento, mesmo aquele Cristo interno colocado no estábulo, que é o corpo de carne, que depois é deitado na manjedoura, que é o intelecto, como a gente já disse, né, que vai servir aí de alimentador por excelência desse homem animal. Então, a gente vai com isso crescendo, amadurecendo, percebendo símbolos maiores, percebendo que, na verdade, existe mais dentro do que está escrito nos evangelhos do que o que parece óbvio, do que o que parece ali tão claro para a gente. A gente precisa apenas ter olhos de ver. E aí perceber de uma maneira metafórica, de uma maneira simbólica, através de analogias, através de possibilidades outras, isso vai enriquecendo as nossas percepções e a gente vai alargando horizontes e vai crescendo por isso. Então é curioso, né? Quando o Pastorino traz a visão que ele tem através de tantos estudos, tantas citações, tantas buscas, a gente às vezes fica um pouco resistente, a gente às vezes não entende direito, mas aos poucos a gente vai trazendo para si essas analogias e vai crescendo com elas, vai amadurecendo com elas. É interessante, é curioso, e é bom até porque isso nos instiga a buscar outras referências, outros olhares, outras perspectivas, que a gente vai procurando aqui e acolá outras leituras a respeito disso. Que a gente possa ficar mais curioso, né? E buscar mais sobre esse nascimento desse Cristo interno. Até semana que vem. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.